Ok, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas, trabalhando a atividade de sala número 4 do ensino médio, referente à etapa 1, unidade 2, capítulo 4, ok? Então, o assunto hoje da nossa atividade é referente aos trabalhos e aplicações sobre funções, sendo essas as funções do primeiro, do segundo grau e as funções classificadas como exponenciais. Então, a gente vai começar aqui a atividade falando um pouquinho sobre a relação do que se trata uma função, especificamente falando da função do primeiro grau, ok? Então, essa função que a gente vai trabalhar hoje é uma função que relaciona dois conjuntos, esses conjuntos sendo representados por domínio e imagem. Então, para a gente, o que importa na atividade é identificar que a representação da função e que o trabalho que a gente vai realizar sempre relaciona elementos de um conjunto Y para um conjunto X. Então, a gente diz que Y está em função de X, ok? A nossa função do primeiro grau, que é a primeira função que a gente vai desenvolver agora, ela tem uma aparência, ela tem uma representatividade para a gente padrão, tá? Então, a gente vai observar que toda função do primeiro grau tem esse formatozinho aqui, ó. É uma função classificada como f de x igual a ax mais b. Ah, professor, mas você falou que a função da gente é relacionando duas letras, a y e a x. Pois bem, como a gente está dizendo que f de x é igual a ax mais b, e essa é uma estrutura padrão para qualquer função classificada como função do primeiro grau, esse nosso y vai entrar com a substituição da função f de x. Então, ao invés de f de x, a gente poderia chamar a função de função y igual a x mais b. Então, quer dizer que tanto faz a gente trabalhar com a função f de x como a função y. Elas representam para a gente a mesma aplicabilidade da função, tá? Então, a gente diz que é y em função de um valor de substituição de x, ou f de x em função também de uma substituição de x. E por que a gente classifica essa função como função do primeiro grau? Se a gente observar, a maior potência da nossa incógnita é o x. Então, esse nosso x tem um valor a ser determinado. Então, a nossa incógnita, que é o valor de x, ele tem uma potência. Essa nossa potência, que é um expoente, ela é igual a 1. Então, por isso que a gente classifica essa função como uma função classificada como um polinômio do primeiro grau, porque a maior potência de x é igual a 1. Depois a gente vai ver que na função quadrática e na função exponencial existe uma variação a respeito dessa potência, mas classificou como função do primeiro ou a função afim, nossas funções vão ter potências obrigatoriamente iguais a 1, tá? Então, se o x é a nossa incógnita, esse nosso A e B são quem? Então, vamos lá. O A e o B são elementos classificados para a gente como elementos, não entendi. Como elementos coeficientes, tá? Então, a gente vai trabalhar com coeficientes numéricos. Então, esses nossos coeficientes, que são justamente o A e o B, eles vão representar uma outra aplicabilidade para a gente na função que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, só para diferenciar, quando a gente trabalhar com função f de x igual a ax mais b, o x é a incógnita, o a e o b são classificados como coeficientes. Então, se esse a e b são coeficientes, a primeira questão da atividade de vocês pede justamente para vocês fazerem essa classificação, ou melhor, essa identificação de quem são os coeficientes da função. Aí a gente vai fazer o seguinte: como o meu a e o meu b são dois coeficientes de uma única função, nós vamos diferenciá-los, tá? O a eu vou chamar de coeficiente angular, porque a gente vai entender depois que esse coeficiente angular é quem representa a inclinação da forma gráfica da minha função. Então, quando eu falar de coeficiente angular, a gente já sabe que é o valor do coeficiente a, tá? E o b?
O B vai chamar-se de coeficiente linear. A gente vai ver depois na forma gráfica que esse meu coeficiente linear, que é o valor de B, representa justamente a interseção da forma gráfica com o eixo de y. Por enquanto, isso não nos interessa. Interessa, pelo menos, a gente saber que o A é o coeficiente angular e que o B é o coeficiente linear. E, gente, só questão de atenção. Olha só os exemplos aqui que eu coloquei para vocês na atividade. 3 exemplos de funções. A primeira funçãozinha aqui da gente, ó, diz que f de x é igual a 5x menos 3. E aí eu digo o seguinte, a vale 5 e b vale menos 3. Por quê, gente? Porque a minha função f de x tem o formato ax mais b. Não é assim a forma literal? Quem é que está no lugar do a? Que é justamente o elemento numérico que multiplica o x. Olha só, quem está no lugar do a é o 5. Então, por isso, nessa função, o meu coeficiente angular é igual a 5, que é justamente o valor do coeficiente a, ok? E o coeficiente b, professor, que é aquele nosso linear. Olha só, quem é que está na posição do coeficiente b? B é um número que fica sozinho. Só que o b de cima da gente é positivo. E embaixo apareceu um valor negativo. Então, o meu b é igual a menos 3. Coeficiente linear é igual a menos 3. Então, esse carinha é o linear, certo? E lembrar que o valor do A é o coeficiente angular. Pronto. Com essa dica, vocês conseguem fazer a primeira questão, que pede só para vocês identificarem justamente qual o valor de A e B nas funções. Olha o exemplo 2 aqui para a gente observar, para ver se a gente gravou. No exemplo 2, f de x é igual a menos 2x menos 7. E aí eu digo para vocês, quem ficou no lugar do A? Bem, quem está multiplicando o x é o menos 2. Então, A é igual a menos 2. Quem está no valor do coeficiente B? Vamos lembrar? O B é o elemento numérico independente. Quem é que está representando o número B aqui nessa função? O menos 7. Então, meu B valeu menos 7. Tá? Então, o único trabalho que a gente vai ter na primeira questão é fazer essa identificação do coeficiente angular, que é o A, e o coeficiente linear, que é o B. Olha só esse terceiro exemplo, dessa minha última função de exemplo. Ele disse que a função f de x é igual a 11x. Quem é que está multiplicando o x aqui? De novo, o coeficiente numérico que multiplica o x representa o A. Então, o A deu igual a 11. Olha só. E o B? Bom, professor, o B é o coeficiente linear, é o número que fica sozinho. Mas se eu olhar para essa função, eu não estou vendo nenhum elemento numérico sozinho. Então, a ausência desse número numérico sozinho, desse elemento numérico, representa para mim que o meu B é igual a zero, porque a gente não tem um elemento numérico sozinho nessa função. Então, gente, o primeiro passo de uma identificação de uma função afim é representar que eu consigo encontrar o valor dos coeficientes A e B. Lembrando que o A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear, ok? Então, a gente tem essas regrinhas aí, justamente para identificar esses elementos da minha função de forma literal, e vocês já podem partir para a primeira questão. O que é que pede a primeira questão, professor? Determine os valores dos coeficientes A e B em cada uma das funções. Ah, sem problema. Eu já sei que toda função f de x, que é justamente as funções que a gente está trabalhando, tem um formato ax mais b. Então, eu lembro que quem multiplica o x é o a, e o elemento numérico que fica sozinho é o b. Ou melhor, o a representa para mim o coeficiente angular. E o b representa o quê, gente? O coeficiente linear. Então, dá para você identificar facilmente aqui nessa atividade quem seria o coeficiente angular e linear. Olha só, para a primeira funçãozinha que a gente pode classificar como função A aqui, ó, f de x.
É 4x menos 11. Dá para vocês observarem quem é que está multiplicando o x, não dá, gente, aqui? Pois bem, esse valor é o valor do coeficiente angular, que é o a. E o coeficiente linear, professor, é o valor do b, é um número que está sozinho também na função. E não esqueçam de levá-lo juntamente com o sinal, ok? Então, essa primeira questãozinha da atividade só pede que vocês identifiquem o coeficiente angular, que é o valor de a, e o coeficiente linear, que é o valor de b. Nessa segunda questão, ele pede para você olhar, dentre os 4 itens, qual deles apresenta apenas funções do primeiro grau. Então, vamos lá, só lembrar o que é uma função do primeiro grau, gente? Função, professor, do primeiro grau é uma função que tem um formato ax mais b. O que isso quer dizer para a gente? Que quando eu olhar para o b, ou perdão, quando eu olhar para o a e para o b, eles são coeficientes numéricos, e quando eu olhar para a letra x, que é a incógnita, olha, a gente vai olhar para o x. Esse x não tem que ter potência representada, porque subtende-se que ela seja igual a 1. Se essa potência for apresentada, vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha só, esse doisinho quer dizer o quê? Que a função é quadrática, então ela não é função do segundo grau. Então, procurem apenas, dentro dessa questão, o item que representa todas as funções classificadas como função afim, ok? Potências de x não devem aparecer, porque subtende-se a existência delas iguais a 1. E aí a gente passa para mais uma dica sobre função afim. Só que agora é uma dica que depende de uma classificação. Essa classificação agora, gente, vai identificar a função como duas características distintas. Ora, ela pode ser classificada ou chamada de função crescente, ora, ela pode ser classificada e chamada de decrescente. Então, eu só tenho duas classificações. E é bem simples identificar, gente. Você já tem a capacidade de olhar para uma função e saber que o número que multiplica o x é o a. E o elemento numérico que fica sozinho é o b. Pois bem, quem diz que a função é crescente ou decrescente é justamente o coeficiente angular. Por isso que eu disse para vocês que o coeficiente angular tem um papel importante na forma gráfica, porque ele vai identificar a inclinação da reta. Gente, se esse a for um número positivo, a função é classificada como função crescente. E se esse a for um número negativo, a nossa função é classificada como função decrescente. Pronto. Então, se eu olhar para esses dois exemplos, rapidamente eu vejo isso. Ó. O A é quem multiplica o x. Quem está multiplicando o x nessa primeira função aqui? É o 3. Só que 3 é um número positivo. Consequentemente, a função é classificada como crescente. E nesse segundo exemplo, gente, aqui, ó, quem está multiplicando o x é o A. Nesse caso, quem está multiplicando o x é o menos 5. Então, ele é negativo. Se o número que multiplica o x for negativo, eu classifico a função como decrescente, tá? Então, a gente viu aí facilmente que eu consigo classificar uma função como crescente ou decrescente apenas dependendo do valor do coeficiente angular, que é o valor de a. Se ele for positivo, ela é crescente. Se ele for negativo, ela é decrescente. Tudo bem? E aí a terceira questão pede justamente para vocês fazerem essa identificação. Ele pede para você olhar para os 4 itens e identificar qual desses itens representa, na ordem, uma função primeiro crescente. Olha só, o A tem que ser positivo. E depois uma função decrescente. O A tem que ser negativo. Pronto, vocês vão procurar dentro dessas opções qual delas representa primeiro um A positivo para ser crescente e um A negativo para ser decrescente, ok? E para concluir essa primeira parte da nossa aula, fala-se de zero da função ou zero da raiz da função, né?
Gente, toda vez que aparecerem problemas pedindo para vocês determinarem o zero de uma função, eu lembro, professor, que a função é representada por f de x. E ela, sendo do primeiro grau, é do tipo ax mais b. Pois bem, se vocês estão atrás da raiz da função ou do zero da função, vocês vão dizer que minha função f de x, vocês vão dizer que a minha função f de x, na verdade, ela é, para a gente, nesse caso, igual a zero. Se eu quero representar que a função é uma função zero da função que a gente está buscando, a gente vai dizer que ela é igual a zero, tá bom? Então, a gente vai tentar encontrar uma forma de determinar essa função, ou zero dessa função, dizendo que a função é igual a zero. Olha o último exemplo. Se a função é 2x menos 5, então vocês vão dizer que 2x menos 5 é igual a zero. Quer dizer, eu vou isolar o valor do x. Esse 5 que é negativo passa para o outro lado mudando de sinal, ele passa positivo. E o 2 que está multiplicando passa dividindo. Aí a gente tem justamente o valor do zero da função. Pois encontrando o zero da função, vocês resolvem a quarta questão da atividade, ok? E aí a gente conclui essa primeira parte da nossa atividade, que representa para a gente a classificação das funções como funções do primeiro grau, se verificar se ela é crescente, verificar se é decrescente e identificar o zero da função, tá? Então, gente, a gente retorna aí já para trabalhar a segunda parte da atividade, para poder falar um pouquinho das funções de segundo e as funções exponenciais. Pois eu vejo vocês daqui no próximo vídeo. Boa sorte e tentem concluir a atividade. Até mais.